Boa noite, mais essa quarta-feira aqui com vocês, sempre com muita alegria, com muito prazer. Hoje, eu tinha anunciado já na quarta-feira passada que nós estaríamos hoje com o Carlos Torres aqui, um grande amigo, falando sobre a iniciação da Era de Ouro. Mas, infelizmente, ele teve um imprevisto, ele vem de fora de São Paulo e não conseguiu efetivamente chegar no dia de hoje, mas estará conosco na semana que vem. E aproveitando esse tema, né, que nós falaríamos hoje sobre essa iniciação à Era de Ouro, ou seja, a iniciação a esse novo mundo que está chegando, que já está se estabelecendo junto de nós, né, eu resolvi trazer para vocês um assunto que é muito legal, é muito interessante e que muitas pessoas me perguntam sobre ele, abordam a gente querendo saber informações, como lidar, como fazer, e em função disso eu vou hoje conversar com vocês sobre isso. Vamos continuar falando da Era de Ouro, mas vamos falar das crianças, das nossas crianças dessa nova era, das crianças da Era de Ouro. E eu costumo dizer, antes de mais nada, que a gente chama de crianças, né? Crianças índigo, crianças cristais, a gente já ouve aí falar das crianças arco-íris. E, na verdade, são vários os nomes que são dados, mas existem algumas características específicas de cada uma delas que é muito importante que nós conheçamos, por dois motivos específicos. Primeiro, porque nós estamos voltados para a ideia de que elas são crianças. Então, a gente acredita que somente as nossas crianças e crianças pequenas estão ligadas a esse ensinamento e a esse aprendizado. E a grande verdade é que essas crianças já não são tão mais crianças assim, né? E isso nós esquecemos de observar e de perceber. Eu já vou explicar por que essas crianças não são mais crianças. Antes de começar a falar sobre esse assunto e deixar claro, né, todo esse tema e o que a gente vai conversar a respeito disso, eu quero fazer duas observações. A primeira delas, em relação ao trabalho que a gente tem realizado lá no Clube de Autocura, que nós conseguimos uma realização muito interessante para liberar para todos vocês essa semana, principalmente terapeutas, pessoas que gostam da área de saúde, que são de outras áreas e que se interessam pela área da saúde. Nós hoje lançamos a primeira pós-graduação em naturologia no Clube de Autocura. Então, abriram-se as inscrições a partir da data de hoje. Eu vou convidar vocês para entrar lá no nosso site, no www.clubedeautocura.com.br, clubedeautocura.com.br, para você conhecer, se informar e saber como funciona esta possibilidade. Então, você que já possui o seu curso superior, pode agora fazer a sua pós-graduação na área de naturologia. Se você não tem curso superior e quer se formar um profissional na área, uma especialização na área de naturologia, você também pode se inscrever nesse curso. Então, eu fico muito alegre e muito contente de saber que a gente já consegue hoje registrar e poder compartilhar como profissão, como especialização para muitas das pessoas que são da área da saúde e que gostam de trabalhar com as pessoas. Então, já de imediato, trago aí essa novidade para vocês. A outra coisa é o motivo pelo qual eu resolvi hoje falar sobre essas crianças, né? Falar sobre as crianças da nova era, as crianças da Era de Ouro. Eu vindo para cá pensando no que nós iríamos conversar, justamente pela ausência do meu amigo Carlos, e eu recebi uma ligação de uma pessoa muito querida que me disse ter tomado uma decisão de trabalho e queria compartilhar, e nós conversamos sobre isso, mas eu associei automaticamente a minha conversa com ela a essas crianças da nova era, porque ela tem uma pequena, que eu digo que é minha grande amiga de outras vidas. E eu diria para vocês que eu quero dedicar o programa de hoje e falar sobre isso exatamente para ela, minha pequena Alice, que eu sei que deve estar lá sabendo que eu estou falando dela nesse momento. Então, vamos falar das crianças, que já não são tão crianças assim, não é? Como eu disse. Nós sabemos que a partir da época de 1970 para cá, essas crianças começaram realmente a encarnar no nosso plano de uma forma mais evidente, de uma forma em massa, eu diria, né? Então, nós estamos falando de crianças que hoje já têm aí por volta de seus 45 anos, né? 45, 46 anos. Por isso, elas já não são tão crianças assim.
Então, é exatamente com você que eu quero falar hoje, porque muitas vezes a gente se pega numa situação, e eu vou usar para vocês muito essa expressão hoje, nós, né, passamos por isso, a gente se sente dessa forma, porque eu faço parte disso, né? Eu também venho aí dessa mesma era e faço parte desse mesmo processo. Então, em muitos momentos, nós nos pegamos pensando em situações do tipo: não é possível, eu não sou desse mundo, eu não devo fazer parte, eu acho que eu falo outra língua porque as pessoas não me entendem, eu não consigo olhar para as coisas que acontecem no nosso planeta e na nossa sociedade e achar que isso é normal, que está tudo correto, que é assim mesmo e deixa para lá, né? Então, são vários questionamentos que nós vamos fazendo ao decorrer das nossas vidas e no nosso dia a dia, e a gente não consegue entender por quê, mas a verdade é que a gente muitas vezes não consegue se encaixar neste padrão social e nesse padrão que existe hoje vibrando na terceira dimensão. Então, o que é legal a gente saber de tudo isso, né? As crianças índigo começaram a encarnar em massa no período de 1970. Ou seja, nós tivemos uma leva de índigos aí encarnados. São considerados índigos porque, na visão de muitas pessoas que têm a capacidade de visualizar a aura e visualizar a frequência energética da pessoa, percebe-se que é uma aura predominantemente índigo. O índigo daquele tom do azul jeans, né? Aquele azul fortão, que parece o azul do jeans. Por isso que é chamada de criança índigo, porque a frequência vibratória dessa criança tem essa tonalidade. E aí, o que a gente consegue observar? Elas vêm com um padrão de iniciar o processo de transformação do planeta. Que padrão é esse, né? E eu vou fazer aqui um comparativo. Quando a gente começa a fazer uma mudança, então imagina que você vai fazer uma mudança de móveis na sua casa. Qual é a primeira coisa que acontece na casa? Vira uma bagunça, não é mesmo? Se você lembrar bem das vezes que você já foi fazer uma grande faxina ou quando você foi mudar o seu quarto de lugar, você tira as coisas de dentro do armário para poder transportar o armário de uma forma mais fácil, com menos peso. Aí você descobre que tem um monte de coisa lá que não serve mais, que você já não usava há mais de ano e aí você não sabe o que fazer com aquilo. Algumas coisas você joga fora porque não serve mesmo. Outras você ainda tem aquela sensação de, não, pode ser que eu vá usar, e aí você acaba guardando. Mas de alguma maneira você bagunça tudo para depois você poder começar a arrumar. E o índigo, ele vem exatamente com essa característica. Eles chegam a ser engraçados, porque são extremamente questionadores. Ou seja, ele não está satisfeito com uma resposta simples, ou simplesmente com um comando que fala para ele, vai lá e arruma a sua cama. Mas por que eu tenho que arrumar minha cama? Por que eu tenho que fazer isso? Então, eu digo que os índigos são as crianças do porquê, né? Eles têm a idade do porquê e depois eles mantêm esse porquê na vida. Ele não faz absolutamente nada sem saber o real motivo pelo qual ele está fazendo aquela ação ou andando por aquele determinado caminho. Essa é uma das principais características dessa criança índigo. Por quê? Exatamente porque ele vai levantar a poeira. Ele veio para bagunçar o espaço todo. Ou seja, ele veio para dizer, isso aqui não tá bom, aquilo tá errado, mas por que você faz isso a vida toda? Sempre foi assim. Não, mas sempre foi assim, vai ter que mudar. Essa é a postura do índigo. Postura de hoje, muitos índigos que já estão aí na sua faixa dos 30, 40, 45 anos de idade. Então, se nós pegarmos muitos de nós nessa faixa etária, vamos perceber que quando crianças, principalmente, éramos muito questionadores e fizemos no decorrer da nossa vida toda a busca de novas informações, de novos conceitos. Por que fazer da mesma forma? Por que não fazer diferente? A coisa da inovação. Se vocês forem observar, a inovação se tornou, inclusive, uma competência avaliada pelas grandes empresas dentro dos seus recursos humanos, né? A criatividade e a inovação se tornou uma competência necessária nos profissionais de qualquer área, independente da função e da atividade que ele realize dentro de uma empresa. Por qual motivo? Porque a energia da criança índigo trouxe exatamente esse aspecto de transformação, de inovação e de mudança. Então, esse padrão ele começou a ser estabelecido de uma maneira muito forte a partir de 1970 e foi crescendo cada vez mais. O que não quer dizer que nós não tenhamos índigos que nasceram antes dessa data, mas eram de uma forma muito mais espalhada, de uma forma mais
pipocada, vamos dizer assim. Nascia um aqui, o outro ali, o outro em outro tempo. Pós essa chegada de uma grande leva de crianças índigo, que hoje já são adultos, nós começamos a ter as encarnações das crianças cristais, das chamadas crianças cristais, que já vem com um padrão energético bastante diferente da criança índigo, né? E são chamadas de cristais ou cristalinas, exatamente também pela frequência e cor da sua aura, da sua frequência energética. Eles vêm com um padrão que busca apaziguar, ou seja, o índigo vem bagunçando, reclamando de tudo, questionando tudo, achando que está tudo errado, achando que tem que fazer tudo diferente, que tem que transformar, que tem que mudar. Já o cristalino vem com um papel que é o papel de apaziguar, de colocar tranquilidade, de colocar paz, de dizer, olha, é possível transformar. Não precisa questionar tudo. O que tinha que ser questionado já foi questionado. As pessoas já têm um entendimento de que as coisas não estão como deveriam. E aí eles começam a trazer uma paz e uma tranquilidade interior na condição de que a gente consiga efetivar essa transformação que precisa ser realizada no planeta. Mas nós temos uma grande questão antes da gente falar do que veio depois. As crianças cristalinas começaram a encarnar a partir de 1990 com mais força. Então, a gente pode dizer que de 90 para 2000, nós começamos a abrir um grande leque de encarnação de crianças cristais, né? Se você pegar as crianças do ano de 1995, 98 para cá, já vai perceber que a maioria deles são cristalinos. Ah, como é que a gente sabe disso, né? Como é que dá para identificar se é uma criança índigo, se é uma criança cristal? Bom, nós que trabalhamos com radiestesia, né, todas as pessoas que trabalham com radiestesia, normalmente têm essa competência de identificar, fazer essa avaliação através dos próprios gráficos radiônicos ou da própria radiestesia. Uma simples medição com um pêndulo pode te indicar que tipo de energia que a gente está trabalhando. Mas independente de qualquer coisa, eu já posso dizer para vocês, você reconhece pelo olhar. O olhar desses seres, o olhar dessas crianças e desses adultos são especiais. Especiais não no sentido de serem únicos ou, né, aquela coisa de cheias de mistério, não. Mas são olhares brilhantes, são olhares de esperança, são olhares de amor, olhares de alguém que olha para este planeta, que vê as pessoas que estão nesse planeta de uma forma diferente. Olhar, eu diria, de esperança, esperança na transformação. Então, realmente é um olhar brilhante, é um olhar vibrante, é um olhar cristalino, é um olhar, na grande maioria das vezes, seguro, principalmente quando nós ainda temos essas crianças na idade infantil. Né? Principalmente quando o índigo ou um cristalino ainda permanece na sua idade até 7, 10 anos. Porque a partir daí a gente já sofre todo um processo de educação, né, que não vem só do lado dos pais, mas também da escola, da sociedade como um todo, que vai, de alguma maneira, desequilibrando, muitas vezes, esse padrão vibratório que essa criança trouxe para esse processo de transformação. Esse assunto é um assunto bastante completo, né? Um assunto bastante longo. Então, com certeza, a gente não consegue falar dele todo num único programa. Mas eu vou tentar passar para vocês de uma forma mais ampla, né? Sem entrar muito no detalhe, todo esse padrão dessas crianças. A grande questão é que quando a gente fala em lidar com essas crianças, como elas chegaram questionando e chocando muito os seus pais, inclusive, porque não se esperava posicionamentos tão definidos de uma criança, né? Eu posso aqui dar um exemplo pessoal, inclusive, onde um dia eu estava numa discussão de relacionamento, tive um pequeno desentendimento e fiquei chateada. E meu filho, com a sensibilidade que tem, é um cristalino, e imediatamente percebeu o meu padrão vibratório. Então, ele chegou até mim e me perguntou: mãe, o que você tem? Eu falei: nada, filho, tá tudo bem. Como sempre, a gente, como mãe, tentando esconder aquilo que realmente a gente está emanando. E imediatamente ele disse para mim: mãe, você quer ser feliz? E eu disse: claro, filho, lógico que eu quero ser feliz, né? Todo mundo quer ser feliz.
E aí ele virou para mim e disse, então você tem que ter paciência, mãe, porque a felicidade não é assim, a hora que você quer, do jeito que você quer. Você tem que se dedicar para ela, você tem que ser paciente. E eu, com aquela cara de mãe que sabe tudo, né, fiquei bem quietinha, fingi que não era comigo, disfarcei, mudei de assunto e fui refletir efetivamente sobre o que ele estava me dizendo. Então, que pais, eu diria para você, hoje talvez até mais acostumados, mas antigamente aceitavam um posicionamento deste tipo de um filho de, na época, quando ele me disse isso, tinha 8 anos de idade. Né? Então, como é que a gente ouve um filho ensinar para você comportamentos e ações que são esperadas da sociedade como um todo, mas que ninguém coloca em prática? Né? Então, nós começamos muitas vezes a não saber o que fazer com essas crianças, porque eles falam coisas, fazem coisas, agem de determinadas maneiras, têm os seus posicionamentos firmes, inclusive, de dizer o que pensa, o que não vai fazer aquilo simplesmente porque você quer, mas ele tem que entender o porquê que ele tem que fazer. E aí nós começamos a entrar em choque com essas gerações, né? E o choque com essas gerações é o resultado que nós temos hoje, infelizmente, do número e do grau de profundidade do processo de alcoolismo, do uso de drogas, né, drogas pesadas, inclusive, porque começa a ocorrer um processo de repressão muito grande com a sensibilidade dessas crianças, e aí quando eles entram efetivamente na fase de adolescência, eles procuram e buscam alternativas para fugir desta realidade que está sendo pautada e imposta para que eles vivenciem de uma maneira que é totalmente ao contrário daquilo que eles propiciam, daquilo que eles têm como experiência de alma, como experiência de espírito. E aí eu vou perguntar para você que está me ouvindo, quantas vezes você já teve vontade de desaparecer? Né? Quantas vezes você olhou para situações em que você se colocou, situações que aconteceram na sua vida, ou que você assistiu mesmo, né? Não precisa ir longe. A gente anda pelo trânsito, anda pela rua, a gente vai vendo situações e vendo coisas acontecer, e em determinado momento você quer sumir dali, você quer estar em outro mundo, porque é surreal muitas vezes aquilo que a gente vê. Né? De agressões, de discussões, de intolerâncias, coisas que parecem simplesmente absurdas, e você fala, gente, o que eu estou fazendo aqui, né? Que mundo que é esse que eu tô vivendo? Então, nós que já temos uma idade mais avançada, que já temos um pouco mais de compreensão da vida, em alguns momentos ainda temos essas situações de querer sumir, de querer fugir dessa situação. Imaginem um adolescente que está tentando se adaptar, né, a esse nível energético, ou seja, ele saiu aí de uma fase infantil, onde ele estava com o pezinho mais do lado de lá da espiritualidade do que do lado de cá. Ele começa a se adaptar com todo um processo fisiológico dele, que são hormônios à flor da pele, hormônios de libido e sexualidade e mudança de corpo e toda essa transformação interna. Além de tudo isso, ele ainda tem que lidar com esse padrão energético que está aqui no planeta, que é estabelecido no planeta e que é totalmente oposto ao do lugar que eles vêm. A energia que eles trazem como energia de experiência na troca e na relação com as pessoas. Então, isso é muito complexo para esses adolescentes e na grande maioria das vezes é um dos grandes motivos que os levam à fuga. E a fuga leva ao uso do álcool, ao uso da droga, ao uso de coisas, né, de realizar situações ilícitas, muitas vezes se colocar em condição de perigo, né, simplesmente para ter alguma emoção diferente daquela de ter o desejo de desaparecer daqui. Então, eu chamo a atenção para esse assunto porque eu acredito que muitas vezes você já se sentiu desse jeito. Em outras vezes, eu tenho certeza que você tem aí na sua casa ou um adolescente ou um jovem já, muitas vezes na faixa aí dos seus 20, 25 anos de idade, com problemas voltado para o uso de drogas, voltado para o uso do álcool, e você muitas vezes não sabe o porquê
como tirá-lo, como ajudá-lo para que ele possa ser trabalhado e possa retomar um nível de consciência. E a primeira coisa a ser feita é simplesmente reconhecer este ser, reconhecer quem é essa criança que está do seu lado, reconhecer quem é esse adolescente, quem é esse jovem que está ao seu lado. Porque fazer as críticas e simplesmente tentar proibir e cercear as situações não vai levar a lugar nenhum. A primeira ação é tentar compreender o que levou essas crianças e esses jovens para esse posicionamento, para essa condição, para que você possa, de alguma maneira, retomar ou tê-los de volta, né? É muito interessante, muito importante entender o porquê isso aconteceu. Na grande maioria das vezes, quando você vai tratar esses jovens, você percebe que todos eles têm um porquê. Todos eles teve algo que aconteceu, que acabou de alguma forma atuando na psique desse ser e fazendo com que ele chegasse a um determinado ponto de desequilíbrio, necessitando obrigatoriamente de uma fuga, de algo que preenchesse um espaço vazio que ele criou. Então, observem, né? Observem aqueles que estão à volta de vocês e observem a si mesmos. Porque muitas vezes você pode ter dúvidas até hoje sobre esses processos e não conseguir se localizar dentro desse mundo social, do seu trabalho, dos seus amigos, das suas relações, simplesmente porque você pode ser um tanto diferente, né? E começar a entender isso, começar a observar é importante. Eu vou dizer para vocês que existe ainda mais uma leva de crianças que vem após as crianças cristais, que alguns chamam de arco-íris, né, com outras frequências vibratórias. Eu tenho o hábito de chamá-los de desbravadores, porque eles já são crianças que vêm para fazer. Eles já não querem mais saber. Ele vem repetindo um pouco o padrão do índigo, né? O índigo veio questionando, levantando a poeira, o cristalino vem botando ordem, apaziguando. E o desbravador, ele vem fazer, efetivamente. Ele não quer conversa, ele não quer papo, ele é objetivo. O que é para fazer? É isso, ele vai lá e faz. Então, ele é um executor perfeito. Então, isso também está nos assustando. Assusta os pais, assusta as escolas, os professores. Mas falar dos desbravadores é um outro programa, é um outro momento, porque aí a gente tem também bastante coisa e bastante assunto para falar sobre eles, né? Mas eu já deixo aqui esse indício, porque não acabou por aí, não parou nos cristalinos, né? Nós temos aí ainda uma continuidade desse processo. Mas eu gostaria muito de deixar, inclusive, o convite para vocês no nosso site, novamente, no clubedeautocura.com.br, né? www.clubedeautocura.com.br. Nós temos alguns artigos falando sobre as crianças da nova era. Então, tem alguns artigos falando sobre a escola, sobre como lidar, como educar, a verdade de cada um, como é que funciona, né? Porque nada fica escondido para eles. Não adianta você mentir e dizer que você não está sentindo tal coisa, porque eles sabem o que você sente. Porque a sensibilidade dessas crianças são muito mais afloradas do que a de qualquer outro ser. Lembrando, e eu reforço repetidas vezes, que essas crianças não são mais tão crianças assim. Então, você que já está aí na sua faixa dos 30, 40, 50 anos de idade, que pode ser um índigo ou um cristalino, também encontra dificuldades e também tem a sua sensibilidade à flor da pele, que muitas vezes te leva para um desequilíbrio espiritual em função de não compreender essa sensibilidade e essa capacidade mediúnica que você tem. Então, esse também é outro assunto para a gente falar em mais um programa, tá bom? Nosso tempo já está acabando e eu preciso passar para vocês os nossos convites aí de atividades, porque são essas oportunidades, essas atividades, principalmente aquelas que são práticas e que faz você lidar com você mesmo, que te permite se conhecer e começar a entender que perfil é o seu, qual é o seu verdadeiro padrão, para que você possa se encaixar e encontrar efetivamente o seu processo de evolução e o seu estado de felicidade ainda nesse plano. Nós temos aí para amanhã, dia 7 de abril, às 18h30, Constelação Familiar Interdimensional com a Sônia Monteiro. Um super trabalho voltado aí para o processo de ancestralidade, ajuste de tudo isso, e nós vamos ter a constelação, já está programada, ainda tem algumas vagas para participar, né? Não para constelar, mas para participar. Então,
Você que tem a condição, nós estamos ali bem próximo do metrô Carrão, na rua Vargem Grande, número 96, no bairro do Tatuapé. 300 metros do metrô Carrão. Amanhã, 18h30. Não esquece essa oportunidade. Temos ainda no sábado, dia 9, o workshop de Ventre, Corpo e Alma, que é o workshop da nossa amiga Elis Teodoro, falando sobre o sagrado feminino, falando sobre os ciclos da feminilidade, como isso se estabelece e como acontece. É uma atividade totalmente prática que vai mudar a sua forma de se enxergar como mulher. Então, é uma outra oportunidade que não se deve perder. E, finalmente, 16 e 17 de abril, que é no outro final de semana, o curso de radiestesia básica com a Silvia Fraia, falando ensinando para você como é que trabalha com o pêndulo, como é que você usa o pêndulo para fazer as pesquisas, para fazer os diagnósticos, sendo que a radiestesia é a base de todos esses trabalhos diagnósticos que nós realizamos. Então, você que tem aí o interesse em aprender a lidar com o pêndulo, a lidar com a radiestesia, é uma excelente oportunidade. É um curso com custo super tranquilo, favorável, de 2 dias, que faz você sair efetivamente trabalhando com o pêndulo, tá bom? Nosso horário tá chegando ao fim, mais uma quarta-feira que se vai, mas eu tenho certeza que a gente se encontra em muitas outras ainda para falar de todos esses assuntos que todas as vezes a gente vai conduzindo. Eu quero aproveitar o meu último segundo para mandar um beijo especial para uma pessoa muito querida, que faz parte da minha família e que constrói efetivamente os nossos psicogeradores de radiestesia. Ela faz manualmente cada um. E por isso eu deixo aqui um abraço, um beijo e um agradecimento muito grande para você, Sônia. Um abraço a todos, uma boa noite e até a semana que vem com mais um assunto aí sobre a Era de Ouro.